quer ver. Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre aqueles momentos em que tudo corre mal e nada parece dar certo. Será que já lhe aconteceu estar numa situação destas? Bom, para começar, eu vou partilhar consigo a história de um homem que se cortou a fazer a barba e, por engano, desinfetou a ferida com álcool. Irritado, atirou o algodão encharcado para o chão, acendeu o cigarro e atirou o fósforo também para o chão. Nisto, a casa de banho começou a arder, os bombeiros vieram, colocaram uma escada até à janela e ele caiu e partiu o braço. Quando saiu do hospital, estava sem casa, sem pertences e, para agravar a situação, estava também com o gesso no braço errado. É caso para perguntar, será que alguma coisa de bom poderia sair desta tragédia? Pois é, na verdade, há dias assim. Mas tenho boas notícias para si. É que até nesses dias Deus continua a ser soberano e a ter tudo sob o seu controle. Como é que isso é possível? Como é que podemos sair alegres no meio de tanta angústia? É isso que vamos ver no programa de hoje e para isso convidamos então o pastor Hugo Pinto, é autor do livro Como Vencer a Crise e 5 Pedras de Davi, o pastor Danilo Gude Geral, responsável por grupos cristãos de autoajuda e ainda Lígia Duarte, que vai partilhar connosco a sua história de dias maus, que às vezes também já têm acontecido na história da sua vida e, no fundo, na história da vida de todos nós. Obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã. Começando então por esta história trágica com que eu comecei o programa. Realmente este senhor, é uma história fictícia, diga-se de passagem, este senhor parecia que nada dava certo, tudo por causa de um corte ao fazer a barba. Mas há dias assim, não é, Hugo? Há dias efetivamente assim, mas é preciso entender também que da forma também como lidamos, como reagimos a dias maus, podemos ver ainda dias bons. E creio que essa é a esperança que as pessoas precisam ter nos dias maus. Dias maus não têm que ser fatais, não têm que ser o fim, não têm que ser alguma coisa que possa deixar as pessoas completamente derrotadas e caídas. É possível levantar-se. Nesta história, aquela pessoa depois, precisamente por ter ido parar ao hospital e tudo aquilo, conheceu uma enfermeira no hospital, que mais tarde se tornou a sua esposa. Portanto, muitas coisas boas que podem acontecer no meio de coisas más. E as pessoas têm que alimentar esta esperança e alimentar também uma atitude de ver as possibilidades no meio das dificuldades. E é interessante também, pegando ainda nesta história, ver como o simples ato de um homem estar, neste caso, a cortar a barba, desencadeou uma série de acontecimentos e realmente isto não foi um dia mau, foram muitos dias maus, até que mais tarde ele percebeu que se não passasse por aquilo tudo não poderia conhecer o amor da sua vida. Mas na nossa vida às vezes também há pequenos gestos, pequenas marcas, mas que ferem de tal forma o nosso coração que podem deixar marcas para uma vida inteira, não é verdade? É verdade, Sara. Eu penso que cerca de 95% das nossas reações, e não estou a falar das ações, mas das reações, são instintivas, portanto são irracionais. E eu tenho a impressão que as experiências de vida que nós tivemos no passado, portanto de abuso, de agressão verbal ou qualquer outro tipo de portanto, agressão, essas experiências traumáticas acabam por nos condicionar nas tais 95% das reações aos acontecimentos exteriores. Então isso implica que quando eu estou debaixo de uma grande pressão, tendo a reagir consoante aquilo que me foi feito e me condicionou. Daí eu concordar totalmente com o pastor Hugo, que é muito importante nós pedirmos ajuda, portanto nós enfrentarmos aquilo que ficou por tratar lá atrás, para podermos ser livres e podermos ter uma vida mais feliz, tendo liberdade em relação àquilo que nos foi feito como algo agressivo. Então muitas vezes é importante olharmos para as reações das pessoas, mas tentarmos perceber porquê que as pessoas são assim, exatamente, ou reagiram assim. Não ficar com medo das pessoas, porque uma pessoa que me pareça amedrontadora
pode ser uma pessoa cheia de medos. Então ela põe a máscara ou põe aquela defesa para não ser mais agredida, mais magoada. E há pessoas muito magoadas pela vida. E aqui estamos a falar principalmente dos dias maus em termos Exato. emocionais. E temos aqui também a Lígia para partilhar connosco mais do que uma história, mas vamos à primeira. No fundo, a nossa história, a nossa vida é feita de histórias, não é? A Lígia, aos 10 anos, perdeu o pai, ficou com a sua mãe e desde então o seu relacionamento com a mãe foi-se deteriorando. Nunca foi o melhor, não é? Foi de mal a pior. Foi. Não era um relacionamento saudável. A minha mãe sofria de várias depressões ao longo da sua vida, mais de 5 que se possam contar, que nunca foram tratadas como deve ser, a fundo. O que originou que no método educativo que ela me deu havia violência verbal, emocional, pressão, e tudo isso levou a eu ser educada e criada de uma forma dolorosa, com muitos traumas, muita dor, medo de estar sozinha, medo de me relacionar com alguém, não tinha amigos, e passei até aos 23 anos da minha vida fechada em casa, só a ir à escola, só numa vida isolada. Aos 23 anos, a minha mãe teve a maior crise de todas e foi internada no hospital. Quando foi internada no hospital, aí sim, ela teve que ser submetida a tratamentos e ainda hoje é viva e sofre de uma doença que raramente se ouve falar, que é envelhecimento precoce cerebral. É uma pessoa que vive dependente de outros, mas que na emotividade é doloroso relacionar-se com ela. À medida que os anos foram passando, eu acredito que muita amargura foi sendo semeada aí também no coração da Lígia. Como é que a Lígia conseguiu dar a volta por cima e hoje estar a falar com esta passividade? Eu até diria com alguma ternura pela sua mãe. Como é que foi lidando com essa dor? Foi com o conhecimento de Deus. Deus fez em mim uma transformação drástica. Eu conheci-o na altura, quando fui apresentada ao Evangelho e à pessoa de Jesus, era por outros motivos, não esses, mas Deus levou-me ao conhecimento do seu amor e, através do seu amor, ao reestruturar-me como pessoa, como ser humano, como mãe e como mulher, e até como amiga e nos relacionamentos próximos. Deus educou-me através da sua palavra a relacionar-me com outras pessoas, a relacionar-me com o meu marido, a ter uma conversa normal, coisa que eu não sabia ter, e a amar o próximo e principalmente amar a minha mãe, que foi a grande mudança. Porque eu não conseguia ter contacto físico com ela e no momento em que Deus me levou a tocar-lhe e a dizer que te amo, foi preciso muitos anos, mas quando eu consegui, foi uma grande vitória. E como é que hoje vê que Deus usou toda essa situação de dor e de rejeição para seu benefício e para benefício de outros? Era impossível. No fundo, como é que conseguiu tirar daí algo bom dessa história? Só pode haver algo bom daqui, porque eu enriqueci como pessoa, enriqueci como filha de Deus, enriqueci aprendendo a gostar de mim, aprendendo a gostar de mim como pessoa, aprendendo a gostar dos outros, a confiar nos outros, mas só mesmo assim, só com ele, senão eu seria mais uma pessoa frustrada no mundo e sem esperança. Danilo, quais são os fatores que podem ajudar uma pessoa a ultrapassar mais facilmente ou mais dificilmente situações traumáticas como esta ou tantas outras? Sim. Eu vou começar talvez pelas mais negativas. Pode dificultar o ultrapassar se a pessoa se isola. Eu acho que o isolamento é uma grande armadilha. Penso também que quando as pessoas se isolam têm mais dificuldade em investirem em si mesmas, em tratar do seu coração, como a Lígia diz, ou disse e muito bem, em salvar a história da sua vida, portanto, mudar a história da sua vida, investir em si para mudar a história da sua vida. Uma pessoa isolada não consegue fazer isso, na minha opinião.
E a pessoa, quando se isola, mesmo estando de vez em quando com outras pessoas, por exemplo, estando na igreja, estando num almoço de família, etc., mas não se abre, não se conecta, não se liga de uma forma significativa com os outros, e isto não deixa de ser isolamento emocional, por exemplo, a pessoa vai tender a procurar compensações, a procurar fazer algo que lhe dê algum prazer. E quase sempre isso tende a tornar-se exagerado e descontrolado, porque a pessoa está isolada, não tem espelho, não tem ninguém que lhe ajude a perceber que aquilo passou os limites do saudável. Se se torna descontrolado, começa a controlar a pessoa. Portanto, o isolamento é algo realmente perigoso. Ajuda muito, precisamente, o procurar ajuda, não é? O procurar ajuda necessita... As pessoas correm riscos, não é? Correm riscos, é preciso correr riscos, mas ajuda muito. Como o povo diz, que não arrisca, não petisca, não é? E eu acho que às vezes a ajuda terá que ser mesmo ajuda técnica. Há situações onde Deus vai precisar de usar pessoas a quem Ele dotou de uma formação académica, por exemplo, especial, para nos ajudar, para Ele, Deus, nos ajudar. E eu encorajo mesmo, se for necessário, ir a um psiquiatra, a um psicólogo, a um polícia, a um advogado, a um médico de família, não fiquemos em casa, não é? Eu penso que uma terceira, e talvez para terminar, uma terceira forma de nos ajudarmos a nós mesmos é não desistirmos. A fé. É a fé, mas não desistirmos no processo. Às vezes a fé pode ser abalada. A tempestade é tão grande ou reincide. Pode alguém ficar de novo decepcionado com alguém muito próximo e pensa, não, realmente não há remédio para mim. Esta vida não me diz nada e até poderá ter outros pensamentos piores. Então, o não desistir de procurar ajuda e de procurar ajuda em Deus, mesmo se fracassar no processo. Não desistir, mas persistir. E Deus promete que se nós lhe pedirmos ajuda com um coração bem quebrantado, Ele vem ao nosso encontro e sem dúvida nenhuma que Ele nos surpreende. Agora, não nos podemos esquecer é que, e o Danilo disse isto muito bem, é um processo. Hugo, o que é que isto significa? As coisas não melhoram de um dia para o outro. Exato, né? Nós precisamos de... Deus não precisa de tempo, mas nós somos humanos que vivemos no tempo, sujeitos a um corpo, sujeitos a tantos condicionalismos, como já foram falados, do passado. Nós precisamos de tempo e às vezes muitas pessoas desanimam e desistem porque quando as coisas não acontecem logo de uma forma rápida, ou com uma oração, ou com um aconselhamento, ou com uma terapia, seja ela qual for. Às vezes até com um medicamento antidepressivo. Com uma terapia, né? Muitas pessoas desanimam porque as coisas não acontecem logo. Há um processo, e há um processo que não depende só da terapia até que é aplicada, mas da forma como eu estou a reconstruir o meu interior, a forma como eu estou a reagir àquilo que acontece e até à própria terapia que eu estou a ter, não é? Então a forma como eu agora estou a reconstruir a minha maneira de ser, ultrapassando coisas negativas, eliminando coisas negativas, construindo outras que não existem, tudo isto é um processo e é muito importante as pessoas entenderem isso para não desanimarem só porque as coisas parece que não estão a acontecer. Outra coisa interessante é que quando se começa, por exemplo, quando se começa a tratar uma ferida, começa a doer muito mais que a própria ferida. Começa-se a desinfetar e a dor é maior. E isto na questão física nós já entendemos, na questão emocional, mas eu até estou a piorar. Portanto, há um processo em que a dor, quando ela é enfrentada, quando ela é tratada, ela torna-se maior. É importante continuar a enfrentá-la, a lidar com ela, e é importante continuar neste processo. E também para não desanimarmos, é importante encontrarmos resposta para perguntas como estas. Quando tudo está a ruir, como é que ainda assim Deus pode estar no controle da situação? Se tudo está a dar errado. Claro, eu creio que essa é uma questão pertinente e que todas as pessoas pensam nela. Eu creio que começa por aqui, pelo nosso mundo interior também. Porque há uma tendência das pessoas pensarem assim, tudo à minha volta está tão mal, e querem que Deus controle as circunstâncias à sua volta. Mas tudo começa por ele, pelo interior. É muito fácil as pessoas quererem entregar as circunstâncias difíceis a Deus para que Deus faça alguma coisa.
mas é importante começar pelo interior e dizer, eu tenho que entregar o meu coração, o meu interior, o meu mundo interior a Deus. E é a partir daqui que as grandes soluções, as reais soluções, ocorrem na nossa vida. A nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. A partir daí Deus começa a trabalhar de dentro para fora do nosso coração. E é por isso que a Bíblia diz, Deus diz, dá-me o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por outras palavras, é do coração que dependem todas as coisas da vida. A nossa vida não depende do que nos acontece, das nossas circunstâncias, depende do nosso coração. Como é que eu estou, como é que eu reajo, qual é a minha atitude. A minha atitude determina a minha altitude. Então passa por aqui. Quando entregamos o nosso coração a Deus, que está partido, que está fraco, que está debilitado, que está condicionado, que está cheio de feridas e que não tem capacidade de reagir a tantas coisas, Deus começa a reconstruir o coração. E a partir daí, muita coisa começa a mudar por dentro, mas dá-nos depois os recursos, a força, a fé, para então começarmos a mudar com Deus, claro, também o que está à nossa volta. Isso significa que a presença de Deus na nossa vida não implica a ausência de problemas? Claro que não. O facto de Deus estar connosco não significa que não temos problemas, porque Deus é perfeito. Nós não somos, o mundo onde estamos não é perfeito, as circunstâncias onde estamos nunca vão ser perfeitas, nunca vamos conseguir isso. Mas há um Deus perfeito que quer aperfeiçoar o nosso caminho. E muitas pessoas às vezes estão, mas Deus, tu me amas, se eu estou contigo, porque é que eu tenho que enfrentar estas coisas, porque é que tu permites tudo isto, etc. Então, em vez de pensarmos tanto assim, pensamos, Deus, tu és perfeito e se tu me amas, contigo eu vou superar, eu vou vencer, eu vou crescer, eu não sou uma vítima, eu sou um vencedor. E a partir daqui as coisas podem acontecer. E tem sido também essa atitude da Lígia, que está a atravessar por uma situação muito difícil, aliás, com milhares e milhares de portugueses. A Lígia está desempregada, o seu marido também, e a coisa não está fácil. Não. Como é que vocês têm então vivido estes tempos? Exatamente como o pastor Hugo Pinto tem referido, tem sido uma luta diária, mas de grande crescimento interior, de grande aprendizado, e vendo o mover de Deus e principalmente aprender a ter a total dependência dele como provedor, dele como agente capacitante, deixando-o fluir através de nós e aprendendo com a palavra e reclamando as promessas, mesmo quando não vimos nada, quando a circunstância à nossa volta não nos permite alento, ânimo, nele há sempre esperança e fé, e é uma luta diária, constante. Claro que tivemos que fazer o nosso luto, eu e o meu marido tivemos que realmente ter aquele tempo de lamentarem a situação. Sim, e a percebermos qual era a realidade, mas também houve necessidade de dar a volta e acreditar, e para isso tem que ser uma luta diária. Vocês neste momento, e ainda estão no tal processo, não é, de alcançarem a vitória, conseguem entender qual é o propósito de Deus para esta situação difícil, para estes dias maus que vocês estão a atravessar? Não conseguimos ver ainda. A única coisa que nos move é que Ele tem algo de muito bom para nós, seja em que sítio for. E o que realmente nós temos aprendido ao longo deste tempo é alimentar a nossa fé. E como é que essa fé tem sido alimentada? Com a palavra, tendo tempo para Ele. A palavra, a Bíblia, a leitura da Bíblia. Sim, ter tempo para ler. Portanto, tempo significa abdicar de tudo, isolar-nos e meditar. E depois a igreja, a comunidade, os líderes, os grupos, e agarrar-nos realmente a essa oportunidade que Deus nos dá de ter uma comunidade como temos, de ter os grupos que nos têm ajudado. É interessante, pegando aqui nas palavras da Lígia, ela ainda não consegue entender o propósito desta situação complicada que está a atravessar, mas tem a certeza que Deus não brinca em serviço e Deus tem com certeza um propósito. Aliás, a própria palavra, a própria Bíblia assim o diz, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o mais difícil é realmente esperar pelos resultados. Neste sentido, Danilo, como é que podemos gerir a nossa ansiedade, o nosso stress, a nossa preocupação? Sim, enquanto se espera, não é? Não é fácil. Há dias em que provavelmente iremos conseguir melhor e outros não tão bem. Eu acho que a ansiedade dói. A ansiedade tem momentos que pode doer muito a alguém que nos esteja
por exemplo, a ouvir neste momento, não é? E há uma frase de ouro nos grupos de apoio e autoajuda que diz: a dor sai pelo falar e a cura vem pelo ouvir. Não é ouvir qualquer coisa ou qualquer pessoa, né? Mas a dor sai pelo falar. É preciso verbalizar o que sentimos. Se alguém nesse processo de espera se sente ansioso, se sente desesperançado num certo dia, se ele puder falar com alguém sobre isso sem ser recriminado, sem ouvir logo um versículo, sem se sentir rejeitado, vamos dizer assim, ele vai conseguir gerir melhor o seu sentimento de ansiedade, porque ele verbalizou. E o falar, portanto, a dor, a ansiedade sai pelo falar. Por isso, precisamos de encontrar as pessoas certas. Não podemos falar com qualquer pessoa. E este tempo de espera tem sido realmente o mais complicado. Há algum personagem na Bíblia no qual a Lígia se tem inspirado particularmente? Sem dúvida, David. David tem sido a minha força em termos de palavra, em termos de leitura, porque os salmos falam exatamente desta dor que nós sentimos, desta perca. David, ele sofreu muito em várias alturas da sua vida, e a forma como Deus o capacitou e a forma como ele... Porque ele não tinha a palavra, ele não tinha a Bíblia ao alcance dele, mas... Tinha a presença de Deus na sua vida. Sim, e a forma como ele lutou contra as diversidades que lhe foram apresentadas ao longo da vida dele, dá-nos alento, e a mim muito. E David também teve de esperar que se cumprisse a promessa dele ser rei, e durante esse tempo de espera foi treinado com muitas dificuldades, e mais tarde percebemos que Deus foi trabalhando no seu caráter. Hugo, David, nós também conhecemos a história dele por ter lutado contra o grande gigante Golias, e todos nós temos diariamente grandes gigantes para enfrentar. O que é que podemos aprender também com esta história? Bom, aprendemos que mesmo enfrentando situações que nos ultrapassam, que são maiores que nós, por isso chamamos de gigantes, nós podemos vencer essas situações. Muitas pessoas perdem a esperança porque pensam: eu não tenho força para lidar com isto, eu não tenho sabedoria, eu não tenho recursos, eu não tenho forma. Mas Davi, sendo menor do que aquele gigante lá de quase 3 metros, venceu. E esta história ficou escrita para nós, para termos esperança. Nós podemos vencer os nossos gigantes. Como? Há um Deus que está acima dos gigantes. Esse era o Deus de Davi, foi o grande fator da vitória. E esse Deus é um Deus que nos ama e enviou o seu Filho, porque Ele nos ama e porque quer estar ao nosso lado e porque quer ajudar-nos, quer nos salvar. Ele enviou o seu Filho como Salvador para nos salvar do nosso pecado, de todas as coisas negativas da nossa vida, e para fazer de nós também vencedores de gigantes. Tal como Davi, com este Deus nós podemos vencer. Lígia, vamos vencer também mais esta adversidade? Vamos, pois. Para terminar, Danilo, uma palavra de esperança para quem está a atravessar dias maus. Sim, se me permites, eu vou ler aqui um pequeno parágrafo de um livro. Rapidamente, para terminar. Muito. Diz assim, é uma citação: Deus não só diz que o seu fracasso jamais é a palavra final, como afirma que a sua área de fraqueza será a sua área de fortaleza. Onde você era fraco, essa será a área onde você alcançará e tocará a vida de outros que necessitam de boas novas ou de boas notícias. Isso poderá, na altura, parecer impossível. Tudo bem, mas a verdade permanece. Deus não só está trabalhando para curá-lo, como também para curar outros por seu intermédio. Eu gosto muito desta verdade, que foi escrita por um padre chamado Henry Nouwen. Ele chamou estas pessoas que Deus usa de curadores feridos. E Deus gosta de usar curadores feridos, como Davi. E acreditamos que depois das feridas saradas há esperança. Depois da chuva vem o sol, depois do choro que dura uma noite, virá a alegria pela manhã. Obrigada por terem estado hoje aqui então à conversa connosco, e de facto vale a pena lembrar que, por maiores que sejam os nossos obstáculos, não desista. Não desista, porque Deus não nos abandonou à mercê deles, pelo contrário. E às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. É caso para dizer que nem mesmo o mal pode impedir o plano de Deus, porque todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que o amam. Então,
Confie, espere e deixe Deus trabalhar na sua vida, porque Ele pode reverter o mal em bem. Antes de terminar, queremos ainda encorajá-lo a ler a Bíblia e encontrar nela as promessas animadoras que Deus tem para si. E hoje temos também para lhe oferecer o livro Quando Você Não Sabe o que Dizer. Para o receber, contacte-nos durante a semana para os telefones que estão em rodapé e visite-nos também em portalevangelico.pt, onde pode rever este e outros programas online, incluindo as nossas emissões de rádio na Antena 1. Voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, às 6:30 da tarde, aqui na RTP2. Até lá, se Deus quiser.